Olá, pessoal, alunos e seguidores aqui do meu canal. Hoje, dia 12 de janeiro de 2025, já estamos iniciando a segunda semana do mês de janeiro, desse ano novo, que vem, como sempre, com muitas esperanças. É verdade, a gente renova as esperanças, mas será que essas esperanças serão realmente recompensadas, serão conseguidas, se não alcançadas, né, durante esse ano? Na realidade, a astrologia faz previsões, e as previsões que eu dou aqui, que são semanais e que são gerais, é, podem não ser exatamente para você, mesmo que você pertença a esse signo do qual eu estou falando. Por quê? Porque, às vezes, o signo é somente o lugar onde está o Sol. Porém, muito dos nossos desejos, nossas realizações emocionais, sentimentais, aquilo que a gente deseja alcançar, né? A parte dos desejos não é solar, ela é, na realidade, lunar. Então, às vezes, é muito importante você conhecer o signo da sua lua para você entender quais são minhas reações diante de alguém que me ofende, que me magoa, né? Como é que ficam os meus relacionamentos familiares e relacionamentos íntimos? Especialmente essa semana, teve duas mudanças importantes no céu. Uma muito importante é os nodos lunares que ingressaram no eixo Peixes-Virgem. Eles vão ficar transitando nesses signos durante 18 anos. Os nodos lunares são um ponto fictício no céu, onde a circunvolução da Terra ao redor do Sol se encontra ou se cruza com a circunvolução da Lua ao redor da Terra. E, espiritualmente falando, nós, astrólogos mais esotéricos, espiritualistas, acreditam que é nesse ponto que a alma recebe a tarefa, o karma, aquilo que ele veio fazer, até a própria missão de vida, karma ou dharma. Karma ou dharma tem muito a ver com esses nodos lunares, que na astrologia cabalística são chamados de tikkun, correção, o que nós temos que arrumar na nossa vida. Então, esse eixo, que é o eixo Virgem-Peixes, é um eixo que fala muito de deveres, de obrigações, mas não obrigações ruins. São aqueles que a gente faz de coração aberto para ajudar os excluídos, aqueles mais pobres, que têm é, menos possibilidades, ou que não receberam nessa vida deles, as possibilidades de crescimento, de prosperidade, de alegrias, de felicidade. Então, quem tem, tem que compartilhar. Uma coisa do eixo é aquele da compaixão. Eu sempre falo que compaixão e compassividade são dois atributos desses dois signos. Então, isso já é para iniciar o nosso horóscopo dessa semana. Deixa eu fechar aqui uma coisa, porque estava com o vento meio no rosto e estava me incomodando. Na realidade, está um calor abafado, provavelmente vai chover, né? Eu estou morando pertinho de São Paulo, né? Aqui vem nos arredores de São Paulo, então aqui é uma região que agora o verão faz isso. Sobe o calor, sobe a umidade e chove, graças a Deus, né? E nós já tivemos os nossos incêndios, né? Lembrem, em agosto, setembro, ou seja, no inverno, quando não chovia, até setembro, mas eu acho que foi julho e agosto, foi o pior, né? O que eu estava falando dos nodos lunares? Tem uma outra coisa que é importante, é que desde a semana passada, Marte entrou justamente nesse signo que é o signo da família. Então, do ponto de vista do efeito dele, é isso. É um excesso de nacionalismo. Não sei se vocês perceberam, mas está se falando muito de fronteiras, especialmente falando de refugiados, né? De rechaçar os refugiados, de ver quem é que pode ser os imigrantes, né? Eu, que sou imigrante italiana, na realidade, vim para o Brasil não naquela época onde os primeiros italianos vieram, mas muito tempo depois, nos anos 60. Mas é claro que, por exemplo, eu fico, quando esse Marte estimula esse lado
canceriano do meu mapa, ou seja, da minha personalidade, eu sinto mais saudade da minha família que está na Itália, que está longe. Isso pode acontecer com você, né? Como já tivemos o Natal, né? Muitas vezes a gente já foi rever essas pessoas que nós amamos, tá certo? A parte instável é a parte emocional. Então, pode trazer, como é uma retrogradação do planeta, ele pode trazer lembranças do passado, ou então lembrança de conflitos do passado com alguém da família. Então, os conflitos podem ser trazidos, revistos, revisitados. Seria, digamos, a parte mais é, negativa. Do ponto de vista do coletivo, também nós vemos os países, né, levantando fronteiras, né? E veja os Estados Unidos, o Trump é uma pessoa tipicamente nacionalista, né? A pessoa protecionista. Ele vai entrar com tudo com esse tipo de narrativas ou de atitudes, né? Tem uma coisa também que é muito importante nesse período, por exemplo, ter foco em bibliotecas, museus, às vezes que são retomados ou que são terminados, né? Nós tivemos vários museus até que sofreram fogo aqui também, né, no Brasil. Então, memórias nacionais, vocês vão ver pessoas trazendo coisas da memória. E uma outra coisa, as bibliotecas. Às vezes é uma outra, as livrarias também, né? Uma livraria que abre em um lugar, que muda de lugar. Há um foco. Ah, que bom que, né, em São Paulo a Livraria Cultura está se reinventando, refazendo num casarão lindo, ali pertinho do Shopping Guatemi, do Shopping Genópolis, em São Paulo. Então, é um lugar legal para visitar. Ficou mais intimista? Erraram na parte da administração? Não está a nós julgar, né? Cada um tem seu destino. O que é bom? Aí vamos pensar na parte positiva, com esse Marte que entrou em Câncer. Cuidar do nosso território, cuidar da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso território. E a casa é o ambiente onde nós nos protegemos, então por isso que entra essa coisa do protecionismo, né? Tem que buscar o equilíbrio dos relacionamentos, né? Evitando, por exemplo, críticas e coisas assim. E também uma análise muito importante que eu aconselho nesse período, até porque Marte ainda está em oposição com Plutão, não vai ficar muito tempo, ele já está quase saindo, quase terminando esse aspecto, mas ele vai voltar em setembro, outubro. Acidentes dentro de casa, se queimar, se machucar, né? Bater com a cabeça, como aconteceu com o presidente. Na realidade, isso aconteceu quando Marte estava em oposição a Plutão, exato, porque pegou um aspecto do mapa do nosso presidente. Então, problemas na cabeça. Então, depende do seu mapa. Mas essa coisa de se queimar, até eu ontem me queimei um pouquinho o dedo. Não foi muito grave, mas me queimei. E eu acho que tem muito a ver com, é, como é que eu poderia dizer, olhar para os países vizinhos, por exemplo, como nós tratamos os nossos irmãos que estão perto, né? Então, vamos pensar nos relacionamentos de país para país e de pessoa para pessoa. Como é que você trata seu vizinho? Como é que você trata os seus parentes? Né? Você julga, como é que você tem mais dinheiro do que o outro está sempre pedindo ajuda, é assim que você é, faz com esse relacionamento. Então, aconselho, como é que eu poderia dizer, uma análise, uma mudança dentro é, desse aproveitando, né, essa energia. Uma coisa muito, mas muito, 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 muito marcante é que justamente amanhã, tá? Dia 13, é, deixa eu ver o horário, eu vou dar para vocês o horário da lua cheia, dia 13 às 19h27, né, aqui no Brasil, acontece a lua cheia no eixo Câncer-Capricórnio. É uma lua que é chamada lua de lobo. Na realidade, veja bem, para a Europa entra quase o auge do inverno, do frio, né? Janeiro e fevereiro são meses mais frios.
e eu que nasci lá e fui criada lá, né, com a minha infância com neve no norte da Itália, eu sei muito bem o que é. E, normalmente, a falta de comida para os animais, porque a neve cobre, né? Existem animais que entram, que entram dentro do seu buraquinho, da sua casinha, e ficam dormindo, né? Eles comeram bastante durante os meses quentes e agora vão lá e vão ficar lá. Às vezes, eles não realmente não dormem, eles hibernam. Mas existem animais, como os lobos, por exemplo, que não hibernam e saem à caça, porque eles têm muita fome. Então, é por isso que os outros, que são os fraquinhos, é exatamente como faz o caranguejo quando ele tem, né? Caranguejo é câncer, né? É uma similitude, é uma maneira de falar. Em português de Portugal, acho que falam caranguejo. E aí ele entra dentro da toca. Então, é exatamente o que nós devemos fazer. Quando a gente se sente magoado, se sente machucado, vai lá para sua toca, tá? Isso, essa lua cheia. Então, lembre-se que quando existem luas cheias, os nossos sentimentos, nossas emoções são exacerbados, saem muito fortes, né? Então, cuidado para não sair brigando aí com alguém da sua família, né? Ontem eu percebi, por exemplo, aqui onde eu moro num apartamento, uma reunião familiar muito barulhenta, tá? Graças a Deus, o meu quarto fica longe, não dava para ouvir de perto. Mas já é um sentimento disso, é quando as pessoas se exaltam, tá? A Lua vai ficar fora de curso, então, na realidade, seria hoje, mas foi assim, desde a noite do dia 11 até 1h25 da manhã, então foi de noite, no signo de Câncer. Então, ninguém faz grandes atividades nesse horário. Então, e no dia 14 ela estará em Leão, tá? E Leão rege a coluna e a parte do coração e a circulação. Então, é o momento que ninguém tem que fazer operação cirúrgica nesse período, e também não é bom, por exemplo, você iniciar uma atividade artística ou também uma atividade esportiva que cause risco, tá? E no dia 14 não, no dia 14 não, no dia 16, 14, 15, 16, ele estará em Virgem, né? Porque cada 2 dias a Lua muda 2 dias e meio, mais ou menos, muda de signo. E aí vai ser mais entre a noite do dia 14 e a manhã do dia 15, tá? Ou seja, quando terminar o signo de Leão, ele vai entrar, tá? E aí ele faz em Virgem rege o intestino, normalmente, mas às vezes aparecem umas dores de cabeça. É, é uma coisa dessa entrada é, dos nodos, né? Dos nodos lunares, cabeça do dragão e cauda do dragão. Se vocês têm interesse em conhecer, fiz uma live ontem com a Masal, é, colega e sócia do Ricardo na Escola de Astrologia e Esoterismo Online, DM Astro, onde eu dou cursos e também palestras. Então, ali eu vou iniciar um curso de previsões astrológicas, que vai começar agora, em dia 28, e também iniciaremos um novo curso de formação básica, desta vez mais rápido. Chegamos à conclusão que hoje em dia ninguém quer ficar um ano aprendendo base da astrologia. Então, vamos lá, acelerar os tempos, tudo nesse período aquariano, né? Plutão em Aquário. Então, vamos lá falar dessa coisa. A sucessiva conjunção, né, de Marte, que está em oposição a Plutão, na realidade, ela vai saindo do lugar, tá? Então, mas ainda temos que pensar nisso daí. Eu vejo que esses incêndios nos Estados Unidos não vão terminar, mas podem também aumentar as erupções vulcânicas, os terremotos, maremotos, etc. Foi, né? Bom, não devemos esquecer o Sol, né, que está ainda, deixa eu ver o Sol, como é que está, os graus 22, portanto, na última semana de Capricórnio, vocês sabem que existem decanatos, ou seja, um signo, ele é dividido em 3 partes,
seriam uns 30 graus. Então, quando o Sol entra no terceiro decanato, ele compartilha a regência, então ele pede ajuda para o vice, né, ou o primeiro-ministro, que seria é, o regente do terceiro signo de terra. Então, se vocês saírem de Capricórnio, o outro signo de terra é Touro, e o próximo que vier agora vai ser o signo de Virgem. Portanto, aí também entra um pouco essa coisa do signo de Virgem sendo muito ativado nessa semana. O que que faz o signo de Virgem? A gente fala que, nossa, Virgem é crítico, Virgem quer tudo certinho, que Virgem quer as coisas, como eu diria, assim, ele fica olhando todos os detalhes, fica apontando o dedo nos erros, né? É crica. Eu sempre falava que o virginiano é meio crica. Mas ele tem a função dele, você vê a simbologia desse signo. É um signo de ponderação, é um signo de bom senso, é um signo que tenta viver a vida de uma forma harmoniosa, leva os deveres dele, assume os deveres deles no dia a dia com tranquilidade, né? Você dificilmente você vai ver realmente um signo de virgem brigar, né? Brigar com agressividade, que eu estou falando, né? Mas, às vezes, remoe muito na cabeça e aí depois ele acaba tendo dor no intestino, que é a nossa segunda cabeça, né? A primeira está aqui, a segunda está ali embaixo. São iguaizinhos, onde faz análise, ele analisa tudo, né? Mas vamos pensar nisso. Essa conjunção, o Sol vai entrar em conjunção com o Capricórnio, com o Sol. Quer dizer, o Sol vai em conjunção com Plutão. Deixa eu ver quando que ele vai entrar, lá pelo dia 19 e 20, mas a conjunção começa um pouco antes, tá? Quando ele entrar em Aquário. Gente, essa conjunção é ruim. E é ruim para chefes de Estado, ditadores, chefes de empresas, CEOs de empresas, por exemplo, né? Pessoas de destaque, pode até ser pessoas de destaque simplesmente na mídia, VIPs, né, como a gente chama, mas é, pode ter consequências dramáticas. É, pode sim ter também essa coisa de terremoto, desmoronamento, eu já falei, atos de terrorismo contra golpes de Estado. Sim, vejam o que está acontecendo na Venezuela. Eu não examinei ainda o mapa da Venezuela, mas a coisa não está boa. Então, presidentes, políticos, VIPs, CEOs, tomem cuidado. Esse eixo, né, Virgem Peixes, eu já falei que fala dos excluídos, dos imigrantes, dos expatriados, dos refugiados, dos pobres, aquela miséria que a gente está vendo que provocada pela guerra, né? Então, vamos focalizar muito porque o Saturno, em seu andamento, tá? Saturno ele está nos últimos graus de Peixes, tá? Ainda não está em conjunção com Netuno, mas fará conjunção com Netuno. E ali a coisa vai ser quando, provavelmente, que as guerras, assim, as pessoas fazem acordos, e aí vamos reconstruir. E só tem miséria, e só tem guerra, que destruiu e que matou, e só tem dor, choro, mágoa. Então, esse vai ser muito focalizado em 2025, tá? Então, há um perigo de novas epidemias? Sim. De vírus? Sim, né? Mas só quando essa conjunção de Saturno e Netuno entrar em ação. Deixa eu ver aqui que eu posso até adiantar para vocês quando que ela começa a conjunção. Ela começa assim, fraquinha, fraquinha, fevereiro, março, fica muito forte. Abril, maio, junho. Então, esses meses nós teremos novamente a oposição de Marte e Plutão, a conjunção de Saturno com Netuno e duas quadraturas também. Então, não é um bom período ali para frente. Vamos já começar, poderia dizer, a ser prudentes. Sim, a ser prudente, tá bom?
Tem uma outra coisa que Marte retrógrado em Câncer pode focalizar: violência contra as mulheres. Pode aumentar o feminicídio, tá? Então, cuidado. Eu vi aquele anúncio, né, que é uma coisa internacional, que quando uma mulher está sendo, às vezes, maltratada pelo seu namorado, ela pode estar num lugar público, ela faz esse gesto, né, com a mão, polegar fechado. Pode fazer atrás, o cara está levando a moça pelo braço, né, está maltratando, ou simplesmente com palavras, porque vocês sabem, gente, a pior agressão que pode existir é alguém tirar a tua autoestima, tá? Então, vamos orar pela paz mundial. Eu peço que vocês entrem no meu canal. Entrem também na DM Astro para ver as vários vídeos, né, que a gente posta das lives. Eu ainda não consegui trazer para aqui, para o meu YouTube. E também aqui embaixo vocês têm um link sobre meus atendimentos, né? Tanto de cursos, quanto de mentorias, quanto de consultas, de tarô e de astrologia. E quando eu faço as minhas consultas, elas são gravadas, aqui como se fosse agora um Zoom, e aí eu mando elas para vocês depois, tudo gravadinho. Então, vamos lá, vamos esperar e começar esse ano assim, realmente, porque nós estávamos, assim, muitas pessoas estavam de férias, crianças estão de férias, e isso também é, digamos que, de uma certa forma, atrasou muitas coisas, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não, eu tirei umas férias, mas agora vamos trabalhar. Então, realmente, essa semana começa start. Capricórnio é o lado do trabalho, tá bom? Uma boa semana para todos. Se vocês querem ler o horóscopo, ele está no meu site, astrocírios.com.br, que está dentro, hospedado no portal de autoconhecimento Somos Todos Um. Há 25 anos eu publico o meu horóscopo. E tem muitos artigos lá também, tá bom? Então, clica aqui, faça-me um favor, faça um comentário, me diga o que você gosta, o que você não gosta, se você entende, e estude astrologia se você tem curiosidade, porque a era de Aquário não vai deixar ninguém de fora dessa grande arte e ciência que Deus nos deu de presente com esse movimento celeste que está à nossa disposição. Eu falo que nós somos como aqueles que iam desbravar lá no Antigo Egito e que ficaram descobrindo como é que se lia o alfabeto egípcio. Nós lemos os hieróglifos do céu. Tchau, uma boa semana. Namastê. Fiquem com Deus e rezem pela paz mundial.